Falar de água é a gente falar de dois tipos de transporte, o fluvial e o marítimo. Pensar no transporte fluvial é, sem dúvida nenhuma, pensar no transporte entre os rios. O Brasil é um país que tem um potencial enorme para isso. Bem, ao mesmo tempo, temos um pouco de dificuldades no tocante ao fato de grande parte dos nossos rios serem rios encachoeirados, o que impossibilita a navegação. Mas, ao mesmo tempo, também, nós temos grandes quilometragens de vias de planície, ou seja, rios de planície, o que favorece demais o transporte fluvial. Com obras de construção de hidrovias, de construção de eclusas, isso poderia facilitar demais o transporte fluvial no Brasil, o que baratearia demais o nosso sistema de transportes. O principal rio da bacia amazônica, no Brasil, ele é totalmente planície, e isso favorece demais a navegação. Não à toa, é o sistema de transporte mais eficiente da Amazônia. Apesar disso, a infraestrutura é péssima. Nos últimos anos, os governos investiram muito na construção de hidrovias na bacia do Rio Paraná. A ideia é fazer com que os trechos encachoeirados se tornem trechos navegáveis, desviando caminhos, construindo novas hidrovias ou construindo eclusas. Qual a ideia? A ideia é aproximar mais ainda, através do transporte fluvial, o Brasil dos países do Mercosul. Afinal, nós estamos ligados por uma grande bacia hidrográfica, a chamada Bacia Platina. Já por sua vez, o transporte marítimo é um sistema que ainda é muito utilizado, principalmente o chamado sistema de transporte internacional ou intercontinental. Grande parte das exportações de produtos no mundo inteiro é feito pelo transporte marítimo internacional. No caso mais especificamente do Brasil, o transporte de cargas e pessoas via marítima ou via fluvial tem um grande inconveniente. A infraestrutura, ela não é adequada. Deixamos de exportar milhões e milhões de dólares em produtos por ano porque os nossos portos, eles não estão preparados para isso. É também salientar que uma das coisas que as grandes companhias de navegação marítima vêm fazendo é aumentando as embarcações e também usando o sistema de containers. O sistema de containers tornou-se muito eficiente porque aumentou consideravelmente a quantidade de carga que um navio pode transportar pelo mundo todo. Estivesse o trem pronto e não haveria engarrafamentos na entrada dos portos. A maioria dos caminhões que está no pátio de espera do Porto de Santos saiu do norte do Mato Grosso. Lá na lavoura, o Brasil é o mais eficiente do mundo. Ninguém produz melhor ou mais barato. E este ano tivemos super safra. Mas depois de 2.000 quilômetros da estrada, o custo do frete já consumiu 30% do preço da soja. E vai ficando impagável com os atrasos. Em Santos você tem que esperar para descer a serra, fica até 5 horas para descer a serra. Quando chega no Ecopátio, fica 2, 3 horas para entrar dentro do Ecopátio. O Ecopátio é um estacionamento onde eles esperam vaga para entrar no porto. Depois que sai do Ecopátio, muitas vezes você pega 3, 4 horas de fila para chegar dentro do porto. Chega dentro do porto, tem engarrafamento também. Todo mundo perde. Nós ganhamos porcentagem, né? Não somos salariados. Nós estamos parados, nós estamos perdendo, nós não ganhamos dinheiro. Nós não temos salário fixo. O engarrafamento de caminhões é pior porque a cada vez que chega um trem, a estrada é bloqueada. O viaduto que evitaria isso é obra do PAC, mas não ficou pronto a tempo da safra. A dificuldade não é só fazer a soja chegar até o porto, mas fazer com que ela embarque nos navios. O Brasil não tem berços suficientes, quer dizer, espaço e estrutura para carregar os navios. Um outro engarrafamento, lá na entrada do porto. Um sobrevoo na aproximação do Porto de Santos mostra o tamanho do engarrafamento. Mais de 80 navios ancorados na fila para atracar. Eles vão esperar, em média, uma semana, a um custo de R$60 mil por dia. Essa é uma das razões para que, entre os BRICS, o grupo de países emergentes mais ricos, o Brasil fica em último lugar em qualidade de portos e ferrovias. Se você olha, praticamente todos os portos temos filas. Filas e filas de navio. Dentro das baías, fora das baías.
E isso daí alguém paga, nós pagamos. Não há dúvida que nós pagamos. Por causa do atraso no carregamento dos navios, a China cancelou a compra de 2 milhões de toneladas de soja este ano. O recente cancelamento de exportações de soja é uma demonstração clara que o Brasil tem condição de vender, mas não tem condição de entregar nos prazos definidos. Esse armazém aqui é o exemplo de como o sistema entra em colapso. Há 3 dias parou de receber soja porque está completo, com 135 mil toneladas de soja. Dá para carregar 2 navios, só que ela não pode carregar porque não tem espaço no porto para os navios atracarem. Vai ter que esperar mais 15 dias para começar a carregar e a receber nova soja. A empresa dona deste armazém divide apenas um leito com outras 3. Assim, só consegue carregar 2 navios por mês. Pelo menos um gargalo começou a ser resolvido. Desde sexta-feira, os serviços públicos como Receita Federal, Vigilância Sanitária e o Ministério da Agricultura estão trabalhando 24 horas por dia nos portos de Santos, Rio e Vitória. Em maio, outros portos passam a operar 24 horas por dia. Só isso deve aumentar a capacidade de embarque e desembarque em 25%, segundo a Secretaria Especial de Portos. Pela primeira vez, o Brasil fez um planejamento a longo prazo, de maneira que nós sabemos o que o Brasil precisa de investimentos até 2030. No ano passado, nós movimentamos mais de 900 milhões de toneladas. Em 2030, deveremos movimentar 2,23 bilhões de toneladas nos nossos portos. Os investimentos previstos são de 58 bilhões de reais, a maioria da iniciativa privada. Na outra ponta da Ferrovia Norte-Sul, a soja já chega de trem, apesar de ainda em volume muito pequeno, porque a principal região produtora ainda não tem acesso à ferrovia. Aqui no Porto do Itaqui, no Maranhão, o problema não é a falta de berços. Esse aqui é novinho, ficou pronto em dezembro. Só que não pode ajudar a escoar a super safra, porque não tem armazém para estocar os grãos e nem esteira para carregar os navios. A obra do terminal de grãos ainda está na terraplanagem. Ao lado, num terminal privado de uma empresa de mineração, mais de 3 milhões de toneladas de soja chegam de trem todo ano. É fácil ver como é mais eficiente. Um trem de 80 vagões é descarregado em 8 horas. A mesma carga precisaria de 240 caminhões e 60 horas de descarga. Só que para embarcar no navio, essa soja precisa dividir esteira com ferro. Quando um embarca, o outro para. A empresa está construindo um armazém e esteiras para duplicar a capacidade de embarque. A carga de contêineres também enfrenta problemas. No Porto de Santos, muitos navios, depois da espera, saem com espaço vazio nos porões, porque por falta de dragagem, a entrada do porto é rasa demais e não permite carga plena. O operador do terminal diz que seus preços de operação são competitivos, mas aumentam muito por causa do acesso dos navios e dos caminhões. O custo, então, está em chegar e sair do porto? O custo está exatamente em chegar e sair do porto. Se você fizer um comparativo, o custo de um transporte de container de São Paulo para cá custa mais ou menos R$ 1.200. Isso equivale a $600. Com $600 você atravessa a costa americana, da costa leste para a costa oeste. 4.300 quilômetros, pelo que pagamos por 120 quilômetros. É que lá vai de trem. Se a Ferrovia Norte-Sul estivesse pronta, o Brasil também sentiria o impacto de redução de custos. E, em vez de esvaziar, encheria os cofres públicos. De 2007 até agora, teria faturado 12 bilhões de reais, suficientes para pagar a obra e lucrar 50%. O transporte aéreo, por sua vez, é um transporte confortável, é um transporte seguro, é um transporte rápido. Mais do que no transporte de cargas, o transporte aéreo acabou se destacando principalmente no transporte de passageiros, de pessoas. Evidentemente que existe um problema. Ainda é caro. Isso ainda não permite que as pessoas possam se locomover através do transporte aéreo livremente. Mas não resta dúvidas que a cada ano que passa, as companhias de transporte aéreo vêm investindo pesado no barateamento desse transporte. E isso
aumentou bastante o fluxo de pessoas se locomovendo através do sistema aéreo. Porém, o transporte aéreo nos últimos anos também vem aumentando o seu transporte de cargas. Não dá para competir com o sistema marítimo e com o sistema ferroviário. Mas, no transporte de coisas mais frágeis, mais sensíveis, e principalmente no e-commerce, sem dúvida nenhuma, o transporte aéreo vem crescendo. Outra matriz de transporte que também vem se mostrando bastante eficiente é através dos dutos, seja o aqueduto, seja o oleoduto ou seja o gasoduto. Principalmente esses dois últimos, oleoduto e gasoduto. Sem dúvida nenhuma, são responsáveis pelo transporte de uma grande quantidade de petróleo ou de uma grande quantidade de gás natural. No Brasil, vem se mostrando cada vez mais eficiente. Porém, ainda não é suficiente para todas as nossas necessidades. Enfim, pessoal, falar de transportes nesse mundo globalizado é falar de um dos sistemas mais importantes que tem. Cada vez mais os vestibulares estão cobrando. O Enem já cobrou várias vezes questões relativas ao transporte. É bom que a gente, quando fale de Enem, a gente pense que o Enem fala de ciências humanas e suas tecnologias. As tecnologias, cada vez mais avançadas no sistema de comunicação, exigem também que o sistema de transporte ele seja cada vez mais eficiente. Hoje, é de vital importância que as indústrias se localizem em áreas que favoreçam o escoamento dos seus produtos. Evidentemente que o comércio também não fica atrás disso. A interligação entre o sistema de transporte é uma das coisas mais importantes que tem. É o que a gente chama de intermodalidade dos sistemas. O problema é que essa intermodalidade em países mais avançados já existe, perfeito. Mas no Brasil está muito longe de acontecer. Falar de intermodalidade é você saber que aonde acaba um modal de transportes, começa o outro. E isso gera uma interligação. E isso favorece, isso barateia demais o produto, isso barateia demais os custos. Então, por conta disso, é necessário que essa intermodalidade exista. Diante disso, galera, espero que vocês tenham compreendido a importância das matrizes de transporte. Isso é importante demais, não só no nosso dia a dia, como também nos vestibulares. Fiquem com Deus, galera. Um abraço, um beijo e um queijo.